Eu nem sei como é que eu começo direito esse vídeo. Estou bem nervosa. Mas eu vim falar sobre o dia que Deus falou comigo embaixo do pé de manga. E eu tava perguntando pra Deus, como é que eu vou falar, Senhor, sobre isso? De que jeito que eu conto? Como que eu começo? Mas, enfim, vamos lá contar esta história. Eu estava num dia muito triste, muito sozinha. E eu tinha lá os meus 17 anos, eu estava no terceiro ano do ensino médio. E eu lembro que eu tinha muitas brigas com os meus pais, principalmente com a minha mãe. A minha relação com ela era muito difícil, muito, muito, muito difícil. Dentro de casa era bem difícil, já falei isso, né? Era bem difícil. E em um dia que eu tava me arrumando para ir pra escola, teve mais uma briga que hoje eu não vou lembrar por que foi, mas tinha briga recorrente, né? Então aquele dia foi uma manhã de mais uma briga dentro de casa. E aí eu me arrumei pra ir pra escola, eu sei que teve alguma briga que resultou em eu ter que ir sozinha de a pé pra escola, e era bem longe, assim, o colégio, de onde eu morava. E aí eu fui a pé, e eu tinha que entrar no colégio 1h30 da tarde. E eu saí de casa, era 10 para 1 da tarde, alguma coisa assim. E nisso eu fui caminhando, com sol quente, não tinha almoçado direito, eu tava passando mal, eu tava um pouco doente, tava começando a adoecer, na verdade. E aí eu fui caminhando, caminhando, e comecei a passar mal. A vista escureceu e começou a me dar muita ânsia de vômito. Muita ânsia, e aí eu comecei a querer vomitar no meio da rua. E aqui, como é interior, a rua não tinha asfalto e também não tinha muita gente. As casas são bem espalhadas, eram bem espalhadas, não tinha muita gente morando por perto também. Lá em 2011, 2010 para 2011, por aí. E aí eu lembro que eu vi uma quadra assim, um lote que tinha um monte de pé de manga. Aqui na minha cidade é conhecida como a casa do prefeito, né? Os pés de manga da casa do prefeito. E aí eu sentei lá embaixo desse pé de manga, assim, eu vi que demorou, assim, pra mim demorou uma légua, assim, pra chegar até esses pés de manga, né? Parecia que quanto mais eu caminhava, mais demorava a chegar, e mais eu caminhava, mais demorava a chegar, mas cheguei e falei, nossa, ainda bem, respirei aquele alívio, assim, de ter uma sombrinha na cabeça, porque eu tava muito mal, eu tava vomitando. E aí, sentei lá do jeito que eu tava, com roupa de ir pro colégio, a bolsa joguei lá no chão também. E aí, quando pensa que não, passa um homem numa moto. Eu sentada, encostada no pé de manga, né? Eu tava ventando, fresquinho, eu tava suada, que tava passando mal, aí vinha aquela brisa, assim, era uma coisinha boa. Aí, quando eu respirei, ufa, o alívio, aí passou um homem, um cara numa moto, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu aqui sozinha, no meio do nada, embaixo do pé de manga, o homem vai fazer alguma coisa comigo, eu não tenho nem força pra levantar daqui, pra correr, pra pedir ajuda, pra fazer nada, porque eu tô aqui vomitando, tô tonta, tô com dor de cabeça, eu tô mal. Se esse homem fazer alguma coisa comigo, Deus, eu vou morrer bem aqui, meu pai e minha mãe já não vão nem saber pra onde é que eu fui, onde é que eu vou. E na minha cabeça só vinha coisa ruim, só vinha desgraça assim na minha cabeça. Eu já imaginei todo o contexto ali de que aquele homem ia fazer alguma coisa ruim comigo. E aí o homem foi até a esquina, eu tava de uma esquina do lote, e aí ele passou direto com a moto, parou lá na esquina e olhou pra trás, e olhou pra mim. Eu falei, aí continuei maquinando aquilo na minha cabeça, porque ele tava olhando pra mim. E esse homem voltou. No que ele voltou, aí eu falei, pronto, ele deve ter esquecido de alguma coisa, tá fazendo um retorno, ele nem me viu aqui.
Mas ele voltou e veio com a moto na minha direção. E aí, eu pensei, Deus, ele tá me vendo mesmo, só que eu não tenho, Senhor, como sair daqui. Então, seja o que Deus quiser. Coloquei lá na mão de Deus. E engraçado é que eu não tinha muito essa consciência do que poderia acontecer, né? Do quanto Deus poderia usar as pessoas ou não. Eu não sabia nada de Deus naquela época. Mas esse homem começou a pregar pra mim, a falar de Deus pra mim lá, enquanto eu tava embaixo do pé de manga, passando mal, vomitando. E aquele homem me contou a história dele. Ele tava, eu não tinha visto, mas ele tava, depois que eu reparei, ele tava com uns canos grandes assim, cano de água, esses canos pra fazer esgoto, aquele cano branco. Ele tava com esse cano preso na moto. E ele me contou que ele tava levando aqueles canos pra fazer alguma coisa na obra da igreja que ele congregava. Aí ele me contou a história dele, da família dele, como Deus restaurou a história dele, da família dele e tudo mais. Que eu não vou lembrar com tanto detalhe aqui a história dele, mas o que eu não pude esquecer, não deixei, né, de lembrar foi a essência do que ele quis passar para mim ali, que foi Jesus na vida dele. E ele falou para mim que o mesmo Deus que um dia tirou ele de onde ele estava e restaurou a vida dele, que ia restaurar a minha vida. E que tudo que eu estava passando, Deus estava me vendo. Mesmo eu ali passando mal embaixo do pé de manga, Deus estava me vendo. E aí, eu eu não conseguia falar nada, na verdade. Eu não falei nada pra ele. Eu tava zonza, eu tava tonta, eu tava passando mal, eu só tava escutando, sabe? Ele não me ofereceu ajuda pra sair dali, eu também nem queria, porque eu tava com medo. Mas ele falou que Deus estava cuidando de mim naquele momento. E que Deus ia mudar a minha história. Tipo assim, que eu ia me surpreender, porque eu achava que conhecia Deus e eu não conhecia, eu ainda ia conhecer o Senhor. E eu fiquei assim, pensando, e ele, na hora que saiu, ele orou e falou pra mim que eu ficasse com Deus, que eu ficasse tranquila e acalmasse meu coração no Senhor. E saiu. E eu falei, meu Deus, que loucura que foi essa? O que esse homem, o que aconteceu aqui? Eu tava esperando esse homem vir fazer sei lá o quê. E esse homem vem falar de Jesus pra mim. Eu tô aqui vomitando, eu tô aqui com calor, passando mal. Esse homem vem falar de Jesus pra mim. Sabe? Eu fiquei assim... Eu queria era um mototáxi pra ir embora daqui, de onde eu tô, pra chegar no colégio. Eu não queria... Sabe? Assim, vem passando essas coisas na minha cabeça. E eu fiquei indignada. Só sei que eu consegui levantar dali e terminei de chegar no colégio mesmo. Cheguei atrasada, bem atrasada, mas ainda consegui entrar. E assim, aqueles momentos que pra mim foram uma eternidade, mas foram coisa de 2, 3 minutinhos que ele passou ali, sabe? Que fizeram total diferença na minha vida, porque depois disso eu comecei a ver o agir de Deus na minha vida, sabe? Não foi assim, num passe de mágica, num piscar de olhos, mas toda vez que eu via algo de Deus acontecendo, eu lembrava daquele homem, porque Deus falou comigo através dele. E aí eu falei assim, Deus, eu não sabia que o Senhor falava assim através das pessoas, mas se o Senhor pode falar com ele e através dele, eu quero que o Senhor fale comigo também. E Deus começou a falar comigo. Deus começou a me revelar quem era a pessoa de Deus, quem era Deus, porque eu tinha uma visão totalmente diferente. Eu tinha uma visão religiosa de Deus, eu tinha uma visão totalmente longe do que Deus realmente é. E eu acho que ainda hoje, assim, acho que quase 11 anos depois,
eu ainda sinto assim que eu ainda tenho muito o que aprender de Deus. E eu sei lá pra quem que vai ser esse vídeo, não sei. Talvez você esteja passando uma situação assim também, que você não tem perspectiva, porque eu não tinha também. Não tinha perspectiva nem de terminar o colégio, não tinha perspectiva de faculdade, não tinha perspectiva de casamento. E Deus fez milagres na minha vida. Milagres dentro da minha casa, com meu relacionamento com a minha mãe. Sabe, não foi fácil, mas Deus foi tendo misericórdia, foi me mostrando o caminho, foi abrindo os meus olhos. E Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Sabe, às vezes a gente fica olhando a vida das outras pessoas assim e pensa... Deus fala com essas pessoas. Deus faz na vida dessas pessoas. Mas lá no fundo a gente não acredita que vai fazer com a gente. A gente não acredita. Porque mesmo que a gente tenha fé em Deus, a gente fica assim... Poxa Deus, será mesmo? Bate aquela dúvida, sabe? Mas eu já vim dizer aqui pra você... Não tenha dúvida, porque Deus é fiel para cumprir tudo que Ele promete. Deus é fiel para realizar sonhos que a gente nem sabia que tinha. Deus é fiel. E espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida de alguma maneira. E espero também compartilhar outras experiências com Deus aqui para edificar a vida de vocês e encorajar a seguir, a não desistir, a sempre confiar em Deus. Porque Ele é fiel. E Ele pode fazer infinitamente mais do que a gente espera, do que a gente sonha. Os nossos sonhos são tão pequenos, perto do que Deus tem pra nós, sabe? E às vezes a gente fica assim, claro, a eternidade é muito maior. Mas são sonhos aqui na Terra mesmo que Deus quer realizar em nós, na gente, sabe? Experiências pra gente viver. E assim, eu só tenho a agradecer a tudo que Deus tem feito na minha vida. E eu sei que Ele pode e vai fazer na sua também. Amém?